Salve, habitantes da Gibisfera! O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Aqui no Do Conto ao Traço a gente não fala só sobre quadrinhos, mas também temas relacionados à cultura pop. E hoje eu trago para vocês uma lista de livros que eu considero essencial, uma lista essencial para você, leitor de quadrinhos, apaixonado por essa mídia maravilhosa, a nona arte. Por quê? Você me pergunta. Para que você se nutra de referências, para que você cresça enquanto leitor, que sua cabeça exploda, se expanda, seu pensamento vá além da mídia dos quadrinhos. Os próprios autores de quadrinhos, a maioria deles, roteiristas, principalmente os roteiristas, né, sempre dizem em entrevistas que se inspiram, nutrem sua mente, seu solo fértil da sua imaginação através da literatura, gente. Não tem outra. A mãe de todas as artes, na minha opinião, é a literatura. Então, sem mais delongas, eu vou trazer essa lista muito pessoal e que eu vou compartilhar. Espero que vocês gostem também. Me digam nos comentários a lista que vocês fariam, que vocês indicam para mim, para eu me engrandecer enquanto leitor de quadrinhos, tá? E se você quiser adquirir algum desses livros, os links estão na descrição. Ajuda aí a gente a crescer. Somos um canalzinho pequenininho, quero comprar microfone, melhorar a câmera, etc e tal. Sem mais delongas, vamos ao primeiro livro da lista que eu vou apresentar a vocês. É o Blade Runner, ou o nome original, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, escrito, né, pelo Philip K. Dick. Quem é Philip K. Dick, primeiramente? É um escritor que viveu ali no meados do século XX, na primeira metade para a segunda, e é simplesmente um top 3, talvez, maiores escritores de ficção científica de todos os tempos, do mundo. O cara escreveu milhares não, mas diversas obras, dezenas de contos, romances, novelas, artigos, sempre no campo da ficção científica, da ficção especulativa, ou seja, aquela ficção que prevê mundos terríveis, quase sempre terríveis, tá? E para vocês terem ideia de como o cara era genial, ele estava escrevendo lá nos anos 50 histórias, contos que tinham a mesma pegada e são tão bons quanto as histórias que você vê, que você viu com certeza na série Black Mirror da Netflix. Sabe aquelas histórias que tem ali mostrando as consequências da tecnologia, as consequências desastrosas quando a tecnologia é mal utilizada na nossa sociedade? Pois é, ele já estava escrevendo histórias do tipo lá nos anos 50. Tanto é que foram adaptadas algumas delas para uma série que tem na Amazon, que eu recomendo também, Sonhos Elétricos, Electric Dreams, que já tem na Amazon Prime, e são contos do Philip K. Dick também. Aqui, Blade Runner é um clássico máximo dele, digamos assim, quase isso. Ele tem outros clássicos absolutos também, mas aqui ele vai trazer o Rick Deckard, um caçador de recompensas, um policial muito estilo noir, que vive na Terra decadente, pós-apocalíptica, depois de um desastre atômico a nível mundial, em que Marte e a Lua foram colonizadas pelos ricos, etc. Então você vai ter todos esses debates. Ele vai estar aqui na Terra caçando androides que se infiltram aqui nas pessoas e eles querem como é que se diz, se tornar independentes, se tornar, porque na verdade os androides são escravos aqui na Terra, né, dos humanos. E esses rebeldes, ele tem a missão de caçá-los e destruí-los. Só que ele vai, durante o livro, fazer várias reflexões sobre a sua postura, sobre quem ele é, por que ele faz isso, se vale a pena viver. É muito louco. Se vale a pena viver num mundo destruído, sem sonhos. E ao mesmo tempo tem essa questão dos animais elétricos, que é um símbolo de status aqui na Terra, porque a natureza morreu completamente, ou quase completamente, e se você encontra um animal vivo, é a coisa mais cara que existe e é sinônimo de status social elevadíssimo. Quem não tem, compra animais elétricos. Aí se você tem que esconder que o seu animal é elétrico, porque senão é uma vergonha, mostra que você é pobre, etc e tal. Enfim, é um livro profundamente filosófico, reflexivo e ao mesmo tempo uma puta de uma aventura, uma ficção científica muito foda. E é muito influenciadora da cultura pop em geral. Então vale a pena. A minha segunda indicação é A Metamorfose de Franz Kafka. Isso aqui é um clássico absoluto da ficção fantástica.
Eu posso dizer até que é uma espécie de fantasia existencialista do início do século XX. Franz Kafka é um dos maiores escritores de todos os tempos, no geral, Herol, está no top 5 aí, digamos, na minha opinião. E na Metamorfose você tem a história do Gregor Samsa, em que ele acorda transformado, metamorfoseado num inseto. E ele, sem explicação alguma, gente, aqui a questão não é a fantasia, mas é o absurdo que isso traz. Ele acorda como um inseto. Não importa como isso aconteceu, a origem disso, se foi uma influência de um ser cósmico, não, nada disso. O que importa são as implicações familiares, sociais, étnicas, de tudo isso na vida do Gregor Samsa. A primeira coisa que ele pensa, a primeira preocupação ao se ver transformado numa espécie de barata, num besouro, é: caraca, como é que eu vou trabalhar hoje? E ele só se preocupa com isso. E aí é uma sequência de absurdos. A família vai estranhar a presença dele ali, dizer que desgraça é isso, e vai começar a repudiá-lo, a fazer com que ele sofra. E ele vai tendo essas reflexões na carcaça desse inseto que ele se transformou. E é um absurdo. O livro todo uma sequência de absurdos. E é esse absurdo que o Kafka quer trazer, quer incomodar a gente, quer fazer a gente pensar, refletir. É um livro alegórico, cheio de alegorias, de metáforas. Não tem nada literal entregue aqui. Não é nada aqui que você vai... o autor explicar. Não. Kafka é sempre um convite à releitura. E cada vez que você relê, você descobre uma coisa nova. E é um puta de uma influência na literatura mundial, inclusive nos quadrinhos. Lourenço Mutarelli está aí e não nos deixa mentir, né? A nossa próxima indicação é Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Isso aqui é um clássico da ficção distópica do século XX. Uma das 3 principais ficções distópicas, distopia, né, que descrevem possíveis mundos destruídos, desgraçados na nossa Terra, no nosso planeta. O que é que as consequências principais de regimes totalitários, de inovações tecnológicas desastrosas. Então, o Laranja Mecânica vem nessa linha também, apresentar um mundo muito horrível de se viver, se a gente for parar para pensar. E o Anthony Burgess, ele traz isso aqui, essas histórias, essas reflexões, através da história de 5 garotos, de 5 amigos, e liderados pelo Alex Delarge, que são delinquentes infantis na Inglaterra futurista. E eles estão testando um novo sistema penal, de como você punir esses infratores, de como você castigar o crime, a punibilidade. Só que eles vão muito além. Aí você vai despertar discussões sobre o livre-arbítrio, porque aqui, qual é o objetivo deles? É submeter esses jovens a um tratamento que é como se fosse uma lobotomia, sem você enfiar nada no cérebro. Lobotomia é quando você deixa a pessoa vegetal, sem pensar. Uma pessoa que não tem discernimento de nada, não tem livre-arbítrio para decidir o que fazer. Eles colocam o Alex num tratamento profundamente abusivo, desgraçado. Ele fica sendo exposto a imagens de crimes durante muito tempo, e aí ele começa a criar reações fisiológicas a qualquer... Por exemplo, ele abusou de mulheres, aí eles colocam vários vídeos escatológicos de abusos, etc e tal, e ele fica assistindo aquilo durante horas. E quando ele sai do tratamento, ele não pode ver uma mulher, porque senão ele começa a vomitar e ele tem vontade de se matar todo o tempo. Então aqui esse livro vai trazer um debate sobre os limites da punibilidade, de até onde o Estado, essa entidade ultrapoderosa, pode interferir nas nossas vidas, o que é que o Estado pode ou não fazer. E a gente vai ter essa discussão aí por conta também que é um livro do século XX. O que é que estava tendo naquela época, gente? Os totalitarismos, comunismo, fascismo, nazismo, pipocando na Europa toda, e a gente viu as consequências de tudo isso. Laranja Mecânica é um fruto do seu tempo, é uma literatura muito foda e obrigatória para qualquer fã de quadrinhos, tá? Nessa mesma pegada, eu vou trazer aqui para vocês A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Por que eu não trouxe 1984? Porque é um livro que demanda muito mais tempo, muito mais preparo e muito mais fôlego. 1984 é um clássico também absoluto.
Eu pretendo falar dele em outros vídeos, mas hoje eu trouxe um livro mais simples, que é uma fábula, um livro curto que você lê numa tarde só, trazendo também discussões sobre relações de poder, autoritarismo, totalitarismo, como boas ideias podem se transformar em coisas detestáveis, dependendo das figuras que ocupem os cargos de poder. Temos aqui uns animais que se rebelam contra os seus donos na fazenda e decidem fazer uma nova república dos animais, né? E aí só que a coisa vai desandar, porque os porcos vão tomar o poder e eles vão colocar lá que todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que outros. Numa crítica muito direta ao socialismo soviético da época, ao regime de Stalin na Rússia, enfim, uma crítica muito foda que pode ser estendida para qualquer tipo de totalitarismo, fascismo, nazismo. Então fica a dica também, obrigatório, a Revolução dos Bichos influenciou demais e influencia até hoje a cultura pop. Em último lugar aqui, eu deixo para vocês também a indicação de qualquer obra que traga uma coletânea dos contos de H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft. Esse cara, com certeza, talvez seja o maior influenciador da cultura pop no século XX, ou um dos maiores influenciadores da cultura pop do século XX. Por quê? Essa ediçãozinha aqui, o link está nos comentários para a compra, é da Dark Side. É muito caprichada, muito boa e traz os clássicos aqui. Por quê? O Philip Howard Lovecraft traz pra gente, cria no início do século XX, final do século XIX, o conceito de horror cósmico, que vale um vídeo inteiro sobre isso, grande, detalhado, etc. Mas o que é o horror cósmico? É a ideia de que os seres humanos são apenas grãos de areia nesse universo infinito de possibilidades orgânicas, cosmogônicas, mitológicas. Então existem seres que transcendem até o nosso pensamento, a nossa cognição é incapaz de pensar sequer na existência desses seres. E nesses contos, esses seres se revelam a alguns indivíduos. E isso é um horror para aquele indivíduo. É uma coisa tão além da compreensão que a mera exposição visual já deixa um indivíduo louco. Então seus personagens sempre enlouquecem, se matam. Enfim, são contos trágicos, terminam de formas trágicas, trazendo essas criaturas que vêm de dimensões outras, que vêm de estrelas enfim, estrelas que estiveram na primavera do universo, monstros como o próprio Cthulhu, que está na Terra muito antes do homem, ou seja, um homem é um nada. Lovecraft odeia a humanidade. Tem todos os problemas que são muito debatidos hoje em dia, né? Que encontram muitas coisas racistas em Lovecraft, e isso é verdade, mas não tira a influência que ele teve na cultura pop do século XX. Vale até um vídeo sobre isso, mas enfim, se você puder ler Lovecraft, é simplesmente arrebatador e explodidor de cabeças, e você vai entender muita coisa, tipo Alien, o Oitavo Passageiro, a maioria dessas histórias que você tem de terror, que ficção do espaço, que foram lançadas no século XX, tem influência do H.P. Lovecraft. Se você gostou dessa lista, deixa nos comentários a sua lista, e se você quiser comprar, compra pelos nossos links que estão na descrição, ok? Deixa a sua curtida, se inscreve e até a próxima!